Olá, sejam bem-vindos ao Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente vai fazer um programa para lá de especial. Temos aqui a presença do Dr. Roberto Debes, que é um dos co-apresentadores do programa, parceiro do programa, e a gente está trazendo assim, uma pessoa que é super conhecida. A gente costuma dizer aqui, né, que existem as celebridades, né, que sempre estão na mídia. Tá? O Roberto já é um deles, porque além de fazer o Pessoas de Valor, ele está toda hora na mídia. Eu ligo a televisão, ou estou lendo revistas, vou lá na banca, tá lá o Roberto em alguma matéria. O cara está em todas. Parabéns até pelo sucesso, Roberto. Tá mandando muito bem, né? Faz parte da missão poder divulgar, né? Eu gosto muito de pensar nesse foco do programa, né? Quando a gente conversou, né? Que a gente reuniu um grupo e falou, vamos fazer um programa para falar sobre desenvolvimento humano. Um dos princípios, né? Uma das premissas do programa era desmistificar algumas coisas. A gente já trouxe o Tadashi, Vera Bassor, Fernando de Freitas. A gente trouxe tantas pessoas legais assim que desmistificou diversas áreas. E hoje a gente está com a Leni Almeida, que é uma pessoa assim, que está toda hora na mídia, assim, uma pessoa super conhecida. Tenho certeza que os telespectadores da Santa Cília TV já te conhecem também de tempos, por conta até de você estar bastante, né, sempre compartilhando informações, participando dos programas. E hoje, como a gente está num programa que fala de desenvolvimento humano, eu já até falei, a gente falou aqui nos bastidores o seguinte, a gente não vai falar especificamente de numerologia ou das terapias que a Leni atua, mas a gente vai trazer um pouquinho esses significados para desmistificar um pouquinho essas questões, que eu acho que é importante, porque aí a gente vai, de certa forma, e eu gosto de pensar que cada episódio vai sendo um capítulo de uma jornada que a gente está construindo. Amanhã, quando as pessoas forem assistir em maratona o programa, elas vão aprender sobre um monte de assuntos. Eleni, com certeza. Hoje é a sua vez de passar aqui no balcão do Pessoas de Valor. Seja bem-vinda. Obrigada mesmo. E faço as suas palavras as minhas em relação ao Roberto. E o que ele comentou realmente sobre missão. Quando nós entendemos que a nossa profissão, a nossa escolha, ela é uma missão, a gente já tem um caminho mais fácil de ser desenvolvido e de nós nos desenvolvermos também como seres humanos. Porque eu costumo dizer que cada pessoa que chega na nossa vida é uma especialização que a gente tem. Né? Seja entendendo o papel que ela desempenha, o nome que ela carrega, o momento que ela está vivendo, isso já é um grande reforço para entender que todos esses estudos eles validam a nossa evolução. Perfeito. Ninguém chega por acaso na vida da gente, né? Com certeza não. As coincidências, eu já conheci tal pessoa que conhece você, e aí a gente vai tendo as ligações. Por sinal, o programa tem sido muito legal por causa disso, né? E é muito especial, né, ter o privilégio de fazer o Pessoas de Valor, né, de a gente ter esse grupo de poder, de certa forma, compartilhar alguns conhecimentos, às vezes até que a gente faz em palestras. E aí, de repente, poder fazer esses bate-papos que às vezes a gente faz no café entre um intervalo e outro dos treinamentos, poder levar isso para o telespectador é muito rico. Sim, até porque muitas vezes o telespectador ele ouve e vê algumas informações que têm a sua pertinência, mas também tem um pouco da distorção. Né? Porque a gente estuda tanto, a gente se preocupa tanto em criar uma abordagem verossímil, científica, para que todo mundo perceba que essa mágica, tanto da terapia sistêmica quanto da numerologia e outros mecanismos que nos ajudam a crescer, não tem nada de mágico. É um aprendizado que a vida lhe dá para seguir em frente, entendendo e discernindo. São maneiras, né, de ler as pessoas, de ver, entender o mundo e as pessoas. São modos complementares, eu diria. Sim, com certeza. E assim, o que as pessoas têm elogiado muito no caso do nosso programa, e aí eu já vou efetivamente então entrar no programa em si, que é assim, as perguntas que eu faço são as perguntas que os telespectadores gostariam de fazer para os entrevistados. Eles falam assim, nossa, parece que você leu a nossa mente, né? Porque você pergunta, assim, eu queria perguntar isso para o entrevistado, você foi lá e perguntou, então a gente está muito alinhado. Por quê? Porque talvez também a gente, quando surgiu com a ideia de fazer um programa desse, a gente também tem nossas curiosidades. Aí fala assim, poxa, eu vou perguntar coisas que talvez os outros também tenham a mesma curiosidade. Então eu vou começar trazendo uma questão que é muito colocada, assim, principalmente para o público leigo, que é assim, aonde que está
a lógica ou a métrica dessa plataforma, quando você pega, por exemplo, o nome de uma pessoa, e aí ela tem um nome, e aí tem lá um sobrenome, e de repente, através de números, a gente consegue identificar que, por exemplo, o nome daquela pessoa pode estar travando ou pode estar alavancando. É no campo da energia que a gente está falando? Onde que a gente pode basear essa questão? A gente fala de numerologia, mas eu vou muito mais além, porque a gente vê isso até nas próprias constelações sistêmicas. Eu tive a oportunidade de participar e olhar e falar assim, uau, como assim? Né, isso está acontecendo, e eu estou lá sentindo, eu estou lá vendo, né, é maravilhoso ver aquilo. E aí, de repente, eu vejo uma pessoa que trocou uma letra e a vida dela mudou completamente. Leni, qual é a mágica que está por trás dessa história toda? Não é mágica. Números são exatos e Pitágoras e outros grandes estudiosos fizeram uma correlação das letras e dos números. Então, cada letra do nosso nome tem uma relação numérica. E cada número tem contido nele valores da psicologia, né, valores da condição social, do histórico de cada família. Então, quando nós entendemos que cada letra traz em si os valores de personalidade, comportamento, temperamento, sentimento, virtudes, particularidades, todos os conceitos que essa pessoa traz dessa bagagem familiar e de como ela vai desempenhar os papéis dela no mundo, não tem nada de mágico. Tem a questão da matemática. 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, só que o analista, ele sabe que ali precisa ter uma precisão, onde ele vai analisar o ser humano dentro da sua condição psicológica, emocional, espiritual, intelectual, o que falta no nome dele, em termos de letra e de número. Mas, desculpa, eu vou te provocar. Sim, claro. Né? Porque, dessa forma, é como se a gente estivesse fazendo uma engenharia genética, onde se diz que lá no futuro você vai poder escolher, por exemplo, como vai ser a genética do teu filho. Né? Isso se fala muito no futuro, é questão até de célula-tronco, etc, etc, né? Na biologia. No caso aqui, a gente está falando, por exemplo, que eu posso modelar, dependendo do nome que eu escolher. Por exemplo, para minha filha, eu já estou, de certa forma, definindo uma personalidade? Até mesmo melhorando a condição daquela criatura no mundo, através do momento que se está vivendo. Porque, primeiro, que não são as crianças que escolhem os seus nomes, são os pais. Então, o que é preconizado muito hoje? Os pais que têm o entendimento de que um sobrenome que ele traz inclui um peso, uma bagagem, um processo negativo, ou até mesmo aquela família trouxe um desgaste, uma dificuldade, né, daquela família toda, o pai e a mãe trazem os seus sobrenomes, inclui várias opções de nomes para entender qual é o melhor formato, como se fosse uma modificação genética, uma alteração do DNA, para que aquela criança tenha uma outra perspectiva, um outro objetivo, um outro entendimento e até a correlação desta criatura com as pessoas, com o mundo atual. Isso me vem um pouquinho nessa questão da consciência sistêmica, Roberto. Assim, que na verdade a gente está aqui, mas a gente está carregando também os nossos ancestrais. Pelo que eu entendo, né, o que a Aline está falando, que eu acho muito interessante até, é como assim, a matemática é a linguagem do universo. Sim, tudo tem na matemática, né, Roberto? Exatamente. E nós trazemos, juntando os conhecimentos da sistêmica, toda uma bagagem que vem do nosso sistema familiar, de muito longe. As famílias têm essas questões, a gente chama de emaranhamentos, né, que são aqueles problemas que geraram daí para frente uma dinâmica sistêmica, que as crianças geralmente é que vão representar aquelas dificuldades da família. A gente fala aqui por amor à família. E os pais não sabem essas questões, eles põem o nome que eles julgam por vários fatores, pela beleza, enfim, sem saber que isso gera vamos dizer, como se fosse uma frase, e você quer mudar esse nome para que, é uma pergunta que eu vou fazer, né? Aproveitando aqui o Ari também, os pais dão o nome, e quando um terapeuta que trabalha com isso, ele muda algo nas letras e no nome dessa criança ou dessa pessoa já adulta, é porque está dando um sentido melhor para aquela frase, mais harmônica, mais... Seria isso o trabalho? A harmonia dos números e das letras, ela permite que você
construa uma nova visão do que você faz, do que você pretende. E, às vezes, por exemplo, uma repetição de letras no nome. E a falta de letras no nome exige um aprendizado tanto daquilo que é excessivo quanto daquilo que é escasso. Então, essa inclusão de letras é antioficial. Eu não posso incluir uma letra no nome de alguém que já foi registrado oficialmente e tem aquele nome para o resto da vida. Não é possível. Mas é possível entender como adequar melhor um sobrenome com um nome para aquela pessoa ter uma desenvoltura maior. Muitas vezes é uma trava, é uma dificuldade. A gente vê muitos nomes, por exemplo, só com o sobrenome do pai. Aí entra essa questão, cadê a mãe? Onde é que ela está? Qual é a importância que ela tem nesse nome? E várias vezes eu já sugeri buscar esta referência, porque é como se faltasse algo dentro desta pessoa. A mãe fica em falta, né? Sim, sim. Aí seriam as funções materno, paterno. Exatamente, feminino, masculino. Quando a mulher casa e leva o nome só da família do marido, deixa o nome dela também. Deixa o nome do pai. Aí é onde a gente tenta orientar as moças que vão casar, inclusive eu faço questão de que os respectivos noivos venham até mim para a gente cuidar disso juntos, porque às vezes tem o conceito de que tem que ter o meu sobrenome. Ela é minha propriedade, de uma forma mais... Sim, passa um pouco isso, né? claro. E quando há um entendimento do que aquele sobrenome vai causar no momento, na condição de convivência, no comportamento daquela mulher, porque é como se ela tivesse recebido um órgão levando para uma... né, que tem uma adaptação ou uma rejeição. E além do que, né, assim, tem o aspecto comportamental em si, que assim, você está começando uma nova família, com uma nova pessoa, onde você vai para uma nova casa. Então, assim, já existe o aspecto prático do cotidiano que vai mudar, porque a pessoa está saindo da casa dos pais dela, indo para casa morar com outra pessoa. Eu até complementaria, porque ambos estão fazendo esse movimento, e quando a gente olha na sistêmica de uma maneira saudável, o casal se une, né, se junta, se vincula através da sexualidade, vão para a vida para deixar a família de origem. Sim, deixar no sentido de, agora nós vamos vai ter criar uma nova família, que é a nossa, talvez com uma motivação mais saudável, não querendo ser melhor, mas podendo fazer diferente. É tanto que na questão jurídica hoje é permitido que o homem também absorva o sobrenome da mulher. É o mesmo impacto, né? Provoca uma alteração também. Precisa saber exatamente qual é a importância daquilo para mim, enquanto ser humano. O que aquilo vai me agregar? O que aquilo vai me trazer de possibilidades de crescer enquanto parceiro, inclusive. Né? Enquanto a fusão da minha vida com o outro. Então, isso é bastante sério. Não é como no nome de uma criança. Eu estou juntando dois seres que vão colocar uma criança no mundo, vai ter um nome e sobrenomes, aí a gente vai fazer uma espécie de harmonização. O que é que aquele nome traz? Mesmo que falte alguma letra, eu vou entender que o resultado também tem a sua importância. Por exemplo, é muito comum nós usarmos o nosso nome e o último sobrenome. É muito mais fácil do que usar um nome extenso, como tem muita gente tem 4, 5 sobrenomes. Sim. Então você opta e de repente não é aquele nome, aquele sobrenome que lhe assegura, por exemplo... Que dá mais fluidez, por exemplo. Né? Que às vezes até traz um aspecto problemático no seu comportamento, na relação humana. Ele traz o problema ou ele desenvolve, mostra que existe um problema? Que causa o quê? A minha pergunta. O fato dele ter aquele sobrenome e ele não coadunar com o nome dele pode gerar uma dificuldade em ele lidar com algumas coisas no cotidiano. É como se pesasse mais por conta de você assumir aquele sobrenome e não os outros, né? Dá um desequilíbrio no caso. É interessante que quando eu fui fazer a minha constelação a primeira vez, em 2007, com o Eduardo, que você conhece, uma das coisas mais incríveis foi eu trabalhar o meu nome. Por quê? O Leni, ele foi incluído já na minha fase adulta,
Porque quando eu fui registrada e batizada, os meus avós escolheram sem a conivência da minha mãe, que já havia escolhido o Leni. Porque todas as minhas irmãs são com a letra L, isso é muito comum, né? Sim. Todos os filhos terem uma mesma letra, né? Que agora não é uma condição mais tão comum. E eu incluí o nome Leni porque parecia impactante quando alguém me chamava pelo o meu nome de batismo. Parecia que eu estava levando uma surra, que eu estava levando uma repreensão. Porque trazia esse aspecto da imposição do nome de batismo. Eu fui assimilar aos 7 anos de idade, quando eu levei a primeira repreensão por eu não ter respondido a chamada na escola. Como? Meu nome é esse, o meu nome é Leni. E aí depois de muito tempo, eu acabei incluindo juridicamente, não precisei nem ir lá, porque todos os documentos, todas as questões que me colocavam como pessoa pública, não precisou nem eu ir lá dizer que eu queria. O juiz já determinou que o Leni era parte de mim. Talvez você corrigiu aí uma exclusão da mãe, né? Da família, da questão familiar. Exatamente. Eu me sentia meio desgarrada. Eu me sentia diferente. Até quando eu assumi a minha profissão de terapeuta, vindo de uma família extremamente católica, religiosa ao extremo, parecia que realmente eu era o ET. Eu não pertencia àquele núcleo. E aí depois, com o tempo, aquela energia da inclusão do Leni, que era era propriedade minha. Foi ganhando força, né? Foi ganhando força e eu me apropriei, né? Eu me empoderei, a palavra da moda, perfeito. Da minha condição. Perfeito. Leni, eu vou dar uma quebrada aqui no nosso papo, que está super legal, para chamar o intervalo, porque o pessoal da produção está falando assim, intervalo, para a gente não ficar, senão a gente vai fazer um programa num bloco só. Pessoas de Valor volta num segundinho, a gente está aqui na Santa Cília TV, falando com Roberto Desk e Leni Alves. Já um minutinho a gente volta. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Olá, estamos de volta com Pessoas de Valor. E se você quiser assistir esse ou os programas anteriores, é só ir lá no pessoasdevalor.com.br ou no santaportal.com.br também, que tem todos os programas lá, checklist, e toda a programação da Santa Cília TV você assiste lá no Santa Portal, tá bom? A gente está aqui falando hoje sobre um assunto que é bastante empolgante, né? O programa está quase saindo num bloco só, viu, Roberto? Que a gente divide normalmente meio a meio, mas eu quase não chamava intervalo. Aí os nossos apoiadores vão ficar depois martelando a gente, né? Você estava falando um pouco sobre essa questão do nome, de tirar e pôr e o quanto isso afeta. E eu queria um pouquinho mais profundamente de como que a gente traz também essa questão da energia do nome. Porque, por exemplo, quando eu vou escolher o nome da minha filha, por exemplo, ela é Maria Clara. Aí, de repente, Maria, para mim, tinha uma referência assim de... é Maria porque a mãe de Jesus tinha essa homenagem, né? E aí, falar assim, mas só Maria, então vamos colocar Maria Clara. Só que a minha sogra é Maria e a minha irmã é Maria. Então, assim, inconscientemente a gente está homenageando um monte de pessoas. Como que a gente pode dizer
em termos de energia mesmo, como que é essa coisa da energia do nome? Aí eu não estou mais falando só da questão do sobrenome, porque aí a gente já entra na questão da sistêmica mesmo, do que a gente carrega e tal. O nome em si. Por exemplo, eu também de batismo sou Aristides. Sim. E sou Aristides porque meu pai também é Aristides, né? E aí o meu nome hoje é Ari. Então eu assino Ari Brito. Você criou uma personalidade. E hoje eu não consigo me ver Aristides Brito. Mas às vezes as pessoas chegam, quem é professor Aristides? Está lá na lista. Aí tu fala, não, sou eu, né? Eu sou Ari. E, assim, quando a gente pensa nessa coisa ou de abreviar, ou de escolher o nome Maria, ou João, tá, né? A gente também carrega uma energia que não tem a ver com essa questão do ancestral, né? Não. Tem a ver com o nome em si. O nome em si, tem a consistência numérica de cada letra. Por exemplo, quando se fala em Maria, eu também sou Maria, então, criação, habilidade, genialidade, teimosia, positivismo, tem uma série de aspectos que estão contidos nesse nome. Tá. E tem uma força. Aí você pode dizer, mas então tem nomes fracos? Tem sobrenomes fracos, tem sobrenomes que não tem tanta potência, tem. Mas aí também fracos e fortes também dentro de um ponto de vista. De um ponto de vista. Porque, por exemplo, se eu chegar e falar assim, eu vou colocar o nome da minha filha Maria porque eu quero que ela seja médica ou que eu quero que ela seja advogada porque, de repente, tem uma profissão mais assim ou mais assada. E, na verdade, não é isso, né? Até porque, quando nós entendemos que a análise do nome é a bagagem que nós trazemos dentro de nós, e que a data de nascimento, que também é feita de números, nos coloca em contato com o universo, com o mundo externo. Então, existem duas vertentes muito poderosas dentro de nós. O nosso nome, que estabelece uma conexão com o nosso eu, com a nossa ancestralidade, e a nossa data de nascimento, que nos posiciona no mundo. O que é que eu vou fazer? É o checkpoint, né, que a gente fala. Aí entra essa questão que você comentou. Qual é o papel que essa pessoa vai desempenhar no mundo? E aí, qual é o sentimento que ela vai colocar daquilo que ela já traz? Eu já tive várias oportunidades de mães e pais levarem os seus filhos para fazer uma análise do nome no momento que eles estavam em dúvida, o que é que eles iam fazer na faculdade. Sim, eu tive um aluno, né, assim, até para trazer um exemplo aqui para vir por uma parte mais prática. Eu tinha um aluno que o nome dele era Jesus, né, o nome registrado. Sim. Era Jesus, aí tinha um sobrenome. Então, assim, durante muito tempo, né, assim, o pessoal ficava tirando sarro dele. Então, assim, ele entrou na faculdade, a gente diz, chama Jesus, né? Então, assim, a gente ficava brincando. Aí eu fico pensando, poxa, de repente um pai, uma mãe colocou o nome Jesus pensando em todo o significado, no poder que existe naquele nome, mas talvez não na energia do cotidiano que aquele nome pudesse causar. Exatamente, porque o nome tem essa consistência. Ele traz junto uma carga. Traz. Por mais exemplo, independente do sobrenome, né? Isso que eu quero dizer, porque às vezes a gente acha, a gente carrega o sobrenome, mas a gente também está trazendo o nome, né? Até porque às vezes a gente vê na parte sistêmica, a gente olha assim, as pessoas, a família, às vezes dá um nome para uma criança que está vindo, para um filho, que é o nome de um tio que faleceu. Um avô. A minha irmã tem o nome da minha avó. Exato. E a minha cunhada tem o nome da avó dela. Assim, aí, olha a energia que isso vem. Isso pode significar muitas coisas, porque isso é a função para o qual essa criança está sendo colocada na família. É para dar continuidade ao trabalho de alguém, desse tio, desse avô, é para suprir o papel, para se colocar no papel desse irmão que morreu cedo, que foi um aborto. Uma substituição. Isso pode significar muitas coisas, até uma exclusão. E essa energia psíquica, é um projeto, a gente pode dizer que seria uma... Isso, essa criança pode estar vindo como um projeto de alguém que não é a vida dela. Sim. E isso pode gerar uma série de problemas que a gente observa. É como se ela estivesse vivendo duas vidas, de uma outra vida. E aí gera exclusão no nome dela. Vamos dizer que ela teve um irmão mais velho que morreu, e aí então agora vamos colocar o nome igual. Ou seja, aquele foi excluído porque a dor da perda dele foi substituído por ele, e ele foi excluído também. Ou então seja, são duas exclusões na família. O peso é enorme, né? E aí a pessoa às vezes não sabe por quê, ela se sente às vezes um vazio na vida, o que acontece, e você vai olhar sistemicamente, aí a gente entende por que isso tem essas percepções, essas sensações. A gente poderia dizer assim na prática que se você estiver grávida assistindo o programa e for decidir o nome,
deveria passar por algum especialista antes de definir qual vai ser o nome e o sobrenome e pelo menos conversar sobre isso. Sim, sim. Porque eu vejo pessoas assim, vou escolher lá, tem aquelas revistas que tem nomes, né? Mesmo na internet hoje em dia é um nome. E aí, fora aqueles que assim, né? Ganhou a Copa de 94, sim. Aí tinha lá 500 mil Romários que tinham nascido. Né? Agora tem um monte de Neymar nascendo. O nome da moda, né? É, o nome da moda. Além de causar essa postura persecutória das pessoas, né? Eu tenho o nome de Jesus, eu tenho o nome de Neymar, eu tenho o nome de Pelé, eu tenho o nome de... Cada nome esdrúxulo que a gente vê por aí, meu Deus do céu, de fusão de nomes de artistas, sim. Que não tem nada a ver. Exato, e causa uma grande desordem interna pela não aceitação de que aquele nome lhe pertence. O certo seria a gente escolher, mas não é possível, né? Não é. Mas, assim, essa busca, ela é coerente. Por exemplo, quando você falou Ari, o seu nome é Aristides, mas você optou por simplificar, até porque fica muito mais confortável. É com Y ou I? Não com I, mas eu vivo num universo que a Mariana é Má, o Vinícius é Vini, a Catarina é Cata, né? Assim, a gente vai abreviando. Então, Aristides virou Ari por causa disso. Não no sentido de, eu vou ter um nome mais poderoso, tá? Mas simplesmente porque ficou todo... A gente vive num mundo muito rápido, né? Que é abreviação, exato. Né? Mas até isso tem um sentido importante. Porque se nós formos entender que cada letra do seu nome tem uma referência numérica, o resultado disso tem também uma sonoridade, um impacto e um poder para aquilo que você desenvolve, né? Independente da sua escolha profissional, do campo que você atua, mas até para você, ele tem uma força... Te traz mais força ou menos força? Eu poderia, inclusive, dizer aqui em público quais as referências de cada uma dessas 3 letras, né? E qual o resultado dela. É um resultado mega importante. Sim. 3 letrinhas que tem o resultado 11, que na matemática é um número primo, sim. Na numerologia é um número mestre, e aí você vem e incorpora e diminui um nome comprido para 3 letras e que seguramente deve ter... Dá mais força. Mais força do que o nome completo. E olha que legal o programa, né? Eu acabei ganhando uma consultoria ao vivo aqui. Muito pequeno. Muito bom. Só uma amostra grátis. Uma amostra grátis, né? Verdade. Essa é aquela hora que as pessoas estão assistindo, depois me escrevem, não acredito, já terminou. Muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigada a vocês. No programa. Roberto, mais uma vez. Estamos cumprindo a nossa missão, né, cara? Estamos lá. Gente, fica com a programação da Santa Cecília TV, que é a TV que tem a maior programação regional. Aqui a gente tem na Santa Cecília mais de 40 programas, todos feitos, cada um com um apresentador diferente, com nomes diferentes, fazendo para você ficar conectado o tempo inteiro na nossa emissora. Boa semana para vocês e fica agora com a programação da Santa Cecília TV.